Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, que Ele possa nos trazer um sábado muito abençoado, um sábado cheio da graça dEle, cheio do amor, né? Que o Senhor Jesus, Ele é amor, Ele é bênção nas nossas vidas, né? Tudo Ele faz para o nosso bem, né? Tudo Ele faz para nos fazer feliz, para que a gente se sinta feliz em todos os momentos das nossas vidas, seja em casa, seja no passeio, né? Seja junto à família, seja junto a amigos, não importa. Deus quer nos ver felizes. Ele quer que a gente seja sempre pessoas tranquilas, pessoas obedientes, pessoas que têm fé, pessoas que gostam um dos outros e levam elogios. Levam elogio um para os outros. A palavra de Deus dita na Bíblia nos ensina que nós não devemos buscar elogios, mas que nós devemos sim reconhecer outra pessoa, reconhecer que aquela pessoa é merecedora de um elogio, né? E reconhecer que nós somos filhos de Deus, que nós o amamos e buscamos, nós não devemos buscar fazer coisas para receber elogios, mas para ter reconhecimento. O reconhecimento é uma grande coisa que Deus quer, que Ele nos ensina. Nós não devemos fazer coisas buscando elogio ou mesmo um reconhecimento. Veja bem, muitas vezes elogiamos alguém somente nos nossos pensamentos. Às vezes nós vemos uma pessoa e elogiamos, poxa, como essa pessoa é uma pessoa abençoada, como essa pessoa é uma pessoa inteligente, né? Como Deus tem usado essa pessoa. Ela é merecedora de toda a confiança, de toda a dignidade que Deus dá a ela, né? Então, nós às vezes pensamos assim, mas somos incapazes de proferir. Somos incapazes de falar daquela pessoa, poxa, de dar elogio a alguém. Mas para criticar, tem muitas pessoas. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam mal, às vezes de pessoas que nem merecem receber aquelas palavras de maldade, aquelas palavras verbalizadas que não condiz com elogios, né? Que não condiz com as palavras boas de Deus. Às vezes fazemos coisas, pensamos que estamos fazendo ao bem para aquela pessoa, não falando nada, mas às vezes a pessoa é merecedora de ouvir, né? De ouvir um elogio, de receber um elogio, né? Às vezes a pessoa é merecedora, é necessário vigiar nisso também, né? Não que a pessoa, a palavra de Deus diz que nós não devemos buscar elogios ou reconhecimento de alguém, mas o elogio vem do Senhor, né? A palavra vem do Senhor. Nós devemos acreditar nele, aquilo que ele tem para nós, né? A palavra diz que bem-aventurados são os que choram, porque esses serão exaltados, né? Os que choram serão exaltados. Não porque só chorou por chorar, mas chorou porque vê que não é merecedor daquilo. Fica sentido de alguma forma. Você entende? O que eu quero dizer aqui com isso é que nós devemos procurar reconhecer o progresso de alguém. Devemos procurar reconhecer o progresso de alguma pessoa, seja no que for, seja o que está assim à sua volta ou não. Você entende? Às vezes tem pessoas à sua volta que é merecedora de reconhecimento, de um elogio, mas que você só guarda na sua mente, é incapaz de proferir. Você entende? Apesar que Deus fala, você já elogiou alguém hoje? Você já elogiou alguém hoje? Então, nós devemos elogiar, sim. Muitas das vezes, elogiamos alguém somente nos nossos pensamentos, mas somos incapazes de verbalizar este elogio para alguém. Você entende o que eu falo? Talvez eu esteja até repetitiva aqui, mas é uma coisa que Deus botou aqui para mim falar, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós devemos procurar reconhecer o progresso sempre de alguém, seja
o que está ao nosso redor ou não, seja uma pessoa distante ou seja uma pessoa próxima de você. Quando elogiamos alguém, estamos incentivando alguém a mudar cada vez mais, a melhorar cada vez mais no seu comportamento, no seu modo de falar, no seu modo de agir. Seja no que for, essa pessoa então vai se sentir bem e vai procurar ser cada vez mais sincera, vai procurar ser cada vez mais firme, né, no que faz, vai procurar melhorar mais. Nós não devemos exagerar nas palavras do elogio, né, mas falar apenas a verdade, falar a verdade para aquela pessoa e mostrar que de fato você acredita nela, que você acredita que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem tudo para vencer, né? Nós devemos ficar felizes quando outra pessoa está desenvolvendo, né? Quando ela está crescendo de alguma forma, seja no que for, seja nos estudos, seja no trabalho, seja dentro da família. Às vezes dentro da família tem pessoas que estão desenvolvendo mais do que as outras, você entende? São pessoas que procuram ajudar um ao outro, né? E aí dentro da própria família, uma pessoa que tem consciência, ela vai perceber, né? Vai perceber, assim, se aquela pessoa merece ou não um elogio. Você sabe que quando uma pessoa fala mal da outra, quando uma pessoa não quer elogiar alguém só porque por inveja ou por orgulho mesmo, né? Se sente orgulhoso de, eu vou elogiar fulano, pra quê? Eu, hein? Nada disso, vou elogiar nada. Não quero saber nada dessa pessoa, né? Então, você sabe que até as crianças percebem que há uma certa falsidade, que há uma certa mentira naquela pessoa, a pessoa que fica falando mal da outra, sem ao menos essa pessoa que está do outro lado merecer. Então a Bíblia, ela enfatiza que nós não devemos fazer coisas em busca de elogios, mas por prazer e satisfação de poder ajudar alguém verdadeiramente. Você entende o que eu falo? Então nós devemos pensar muito nisso, pensar que o elogio também ajuda uma pessoa a desenvolver mais, ajuda uma pessoa a melhorar cada vez mais. Você entende? Nós temos como exemplo o homem samaritano, né? Aquele que ao ser ao ser curado por Jesus, né? Foram 10 pessoas. Jesus curou, eu digo assim, 10, um modo de dizer, mas não lembro bem, mas foram umas 10 pessoas que Jesus curou, mas só um voltou para agradecer a Deus. Somente um voltou. Então, esse engrandeceu o nome do Senhor e o Senhor ficou feliz, né? Engrandeceu, glorificou o nome do Senhor. Deus, Ele quer ser glorificado, né? Ele é digno de toda honra, de toda honra, de toda glória. Pode ser elogiado, a pessoa pode ser elogiada pela sua fé. Ele teve fé, então ele foi elogiado. O Senhor Jesus ficou feliz com ele. O elogio, o que é bom, né? Elogio, que é bom mesmo, e é aquele que é digno, né? A pessoa que é boa mesmo é aquela pessoa que é digna realmente de um elogio. Você entende o que eu falo? Entenda que a inveja é uma coisa terrível, porque leva a pessoa ao ódio. E o ódio não é de Deus, né? O ódio é só para destruição, né? O ódio só leva à destruição das pessoas. Então nós devemos amar uns aos outros, né? Devemos amar uns aos outros. Deus não tem prazer em ver uma pessoa humilhada. Deus não tem prazer em ver uma pessoa humilhada, né? Seja por que motivo for, não importa qual é o motivo que essa pessoa foi humilhada, mas Deus não quer ver essa pessoa humilhada. Você entende? Deus quer ver a pessoa bem. Por essa razão que Deus semeou dentro de cada um de nós a fé, né? Está semeado dentro de cada um de nós a fé.
temos a fé semeada dentro do nosso coração. E para que ela venha crescer, nós precisamos desenvolvê-la, né? Ouvir a palavra, né? Ler a Bíblia, né? Buscar entendimento cada vez mais naquilo que o Senhor Jesus quer para a gente. Nosso Deus, Ele tem propósito na vida de cada um de nós. E cada um de nós devemos seguir aquilo que é determinado por Ele, em obediência e em fé, né? Então, elogiar alguém não vai te fazer mal nenhum, vai te fazer bem. Você entende? E vai fazer bem a outra pessoa também. A outra pessoa vai ficar muito feliz, né, em saber que tem alguém que reconhece que ela é uma pessoa merecedora de elogio, ela é merecedora de atenção, de carinho, né? Essa pessoa é merecedora. Então, devemos encorajar sempre um ao outro, encorajar as pessoas a buscar, né, crescer mais, a buscar desenvolver mais, a crescer no seu comportamento, no seu modo de falar, no seu modo de se vestir, no seu modo de andar, em tudo mais, você entende? Seu modo nas suas companhias, né? Às vezes a pessoa anda com companhias que não é boa, né? Anda com companhias que não é boa. Deixa eu pegar um livrinho aqui, desculpa, caiu aqui um livrinho. Esse livrinho aqui é um livrinho que eu tenho aqui, é um livrinho que nós temos no nosso cursinho na escolinha bíblica daqui, que eu vou aqui perto de casa, e estava aqui em cima, então caiu. Tem algumas coisas escritas aqui, está falando sobre adoração como ato de rendição a Deus. Está falando sobre isso. Então, gente, mas não é sobre isso que eu estou falando aqui no momento, eu estou falando sobre elogiar alguém. Tá certo que precisamos adorar a Deus, né? Adorar muito a Deus, é muito bom adorar a Deus e isso nos faz bem. Então, Deus não tem prazer em ver uma pessoa que é justa humilhada, você entende? Ele não tem prazer nisso. Por que motivo ele teria prazer em ver uma pessoa humilhada? Às vezes a pessoa é humilhada financeiramente pela sua condição financeira, às vezes a pessoa é humilhada por estar havendo desavenças no seu lar, às vezes essa pessoa é humilhada por uma doença, que às vezes ela está doente ou tem alguém doente na sua família. Então tudo isso impede de ela gozar uma vida de prazer, uma vida boa. Por isso, a razão que Deus semeou em nós, em cada um de nós, a fé. Só é preciso que a gente ative essa fé. É necessário que a gente venha ativar essa fé, né? Cada vez mais, porque a verdade vem de Deus. O verdadeiro servo de Deus, esse se alegra com o crescimento da outra pessoa. Esse se alegra quando a outra pessoa cresce, né? Que vai fazer com que essa pessoa se sinta melhor, né? Então, o valor que nós devemos dar uns aos outros, dar valor uns aos outros, sempre reconhecendo o valor do próximo, sempre encorajando a pessoa. Por exemplo, uma pessoa da igreja, pode ser um membro da igreja, pode ser um missionário, pode ser um pastor, um bispo, seja quem for a pessoa, seja um amigo da sua faculdade, seja um amigo da onde você leciona, né? Até os professores, todos nós devemos receber elogio, não só de pensamentos, mas é bom a gente proferir um elogio, ter consciência diante de Deus e diante de alguém que foi aprovada por Deus, né? Todos nós, quando fazemos coisas referente à palavra de Deus, nós estamos sendo aprovados por Ele, né? Porque senão não estaríamos ali, ou em algum lugar que Deus tenha nos colocado, você entende? E as nossas atitudes, ela mostra que nós honramos a Deus e honramos ao próximo. Não queremos honra do próximo, né? Não queremos ser melhor que o próximo, quero dizer, né? Mas quando nós honramos a Deus, Deus nos honra, né? Então, é de grande importância que a gente tenha essa consciência de elogiar alguém. Elogio
o elogio é bom, o elogio é bom e ele é digno, né? Você tem que ver se essa pessoa é digna de um elogio realmente, né? Tá certo? Assim, se essa pessoa anda, né, nos caminhos certos, você entende o que eu falo? Não sei se eu estou sendo bem explicativa aqui, mas eu estou querendo dizer que a inveja é uma coisa terrível, porque ela leva ao ódio, e o ódio destrói a vida de alguém. Não te custa nada você elogiar uma pessoa porque ela é merecedora realmente de um elogio, você entende? Por isso que Deus semeou dentro de nós, repito mais uma vez, Ele semeou dentro de cada um de nós a fé. E para essa fé, ela precisa crescer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos ativar essa fé cada vez mais, né? Então, o verdadeiro servo de Deus, ele tem prazer em encorajar o próximo. Ele tem prazer em levar uma palavra de elogio para alguém. Você entende o que eu falo? É essa palavra que eu vim trazer. E fora isso, vamos aqui para o nosso estudo? Acho que eu falei até demais, né, quanto a elogios. Vamos ao nosso estudo aqui de João. Eu estou com a Bíblia aqui aberta. Estou com a Bíblia aqui, ó, a palavra de João. Hoje eu vou falar do da terceira epístola de João. Eu acho que eu repeti 2 vezes quanto a segunda epístola de João, mas aí Deus sabe todas as coisas, né? A segunda epístola. Mas hoje eu venho falar da terceira. Então, vamos entender aqui o que realmente vem dizer quanto a elogios, né? Eu estava lendo aqui, então Deus me fez eu falar sobre elogios, né? E aqui nesse capítulo, João ele começa já falando com Gaio, né? O amado Gaio, ele fala, o amado Gaio, né? A quem em verdade eu amo, né? Ele fala assim com todo prazer, com toda, sabe, aquela coisa sentida mesmo de que há um laço de amizade verdadeira. Você entende o que eu falo? Então vamos lá, eu vou ler aqui para você e venho com a explicação. Eu não fiz esboço quanto a isso hoje, mas eu creio que eu já falei bastante quanto ao elogio, e eu vou ler alguma coisa que está aqui dentro da palavra, tá aqui, está escrito, tá dentro da palavra, tá aqui, certo? Então, olha, aqui está dizendo assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Olha só que elogio lindo, né? Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do seu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome sairão nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que é o nome de uma pessoa que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha só, esse Diófrites, quer dizer, ele era uma pessoa que ele não gostava de receber ninguém e também não elogiava ninguém. Você entende? Ele não tinha prazer em elogiar o próximo, o irmão. Aí diz assim, amado, não sigas o que é mal,
Isso é João falando, né, para Gaio. Não siga o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto, não tem visto a Deus, ou seja, não tem procurado estar na presença do Pai. Você entende? Não tem procurado ouvir a palavra. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, sauda os amigos por meu nome. Então, aqui João está levando um elogio para Gaio, né? Ele vai falando, elogiando a Gaio, ele vai falando, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então ele estava dizendo, poxa, estou feliz de saber que você está aqui. Ele fala, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não é lindo um elogio quando a pessoa... Então ele estava feliz, ele estava elogiando o amigo Gaio, falando com Gaio quanto a isso, né? Então os elogios a Gaio e a Demétrio foi uma coisa assim muito verdadeira, né? Não foi nada que ele só pensou, não. Ele só pensou. Tem pessoas que só pensam em elogiar, né? Ver aquela pessoa, né? Tá vendo que a pessoa tá bem? Então tem no pensamento de elogiar aquela pessoa, mas é incapaz de proferir. É incapaz de desejar realmente, dar realmente um elogio àquela pessoa, porque tá vendo o desenvolvimento daquela pessoa. E aí a pessoa, às vezes muitas invejosas e invejosos, não são incapazes de elogiar. Você entende? Porque tem inveja daquela pessoa, porque tá vendo aquela pessoa desenvolvendo, tá vendo que aquela pessoa tá crescendo, mas é bom que a pessoa receba um elogio, porque quando a pessoa recebe um elogio, ela fica mais corajosa ainda, ela fica mais animada ainda e procura desenvolver cada vez mais, melhorar cada vez mais no seu comportamento, no seu modo de se vestir, no seu modo de falar, no seu modo de agir em todas as coisas, nas suas decisões. Ela toma mais consciência, ela fica mais consciente. Então aqui João estava dando elogios a Gaio e a Demétrio. E ele depois vem falando, em seguida, que ele tem escrito, ele escrevia muitas vezes para Diótrefes e esse não recebia nem respondia. Por quê? Porque era uma pessoa amada de coração, você entende? Então aqui, deixa eu ler o que está na explicação aqui, ó. Aqui está escrito assim na explicação. A saudação de João é direcionada a Gaio, a quem demonstra profundo amor e admiração por causa do seu apego à palavra da verdade. Então, João aqui elogiava o Gaio, porque Gaio era uma pessoa muito apegada a Deus, né? A palavra da verdade. O apóstolo deseja que Gaio tenham o corpo e a mente saudáveis, assim como bem vai a tua alma, isto é, ele faz votos pela sua vida, mas especialmente por sua saúde, para que seja tão bem sucedida como era a sua vida espiritual. Olha que coisa mais linda, não é mesmo? Então aqui ele estava elogiando a Gaio. E aqui fala também, para ser mais breve, que te vá bem em todas as coisas, quando ele fala isso. Então, é a vontade de Deus que os seus filhos sejam bem-sucedidos na sua vida, que todos nós sejamos bem-sucedidos, você entende? Nessa vida terrena que nós vivemos aqui. Ele mais do que nós mesmos, deseja abençoar nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, nossos negócios e nossos projetos. Por isso, deixou numerosas promessas concernentes a isso. Está escrito lá em Deuteronômio 28, 1 e 14. Você depois abre sua Bíblia, dá uma lidinha lá.
Aí disse assim também, que o Todo-Poderoso não tem prazer de ver os justos humilhados pela condição financeira precária, pelas desavenças no lar, ou pelas doenças que impedem de gozar a vida, que é um dom seu. Está escrito em Efésios 3,13. Para isso, ele nos deu a fé, o único instrumento capaz de nos fazer alcançar e concretizar as nossas promessas, a concretização das suas promessas e o suprimento de nossas necessidades espirituais e físicas. Então aqui ele já estava falando sobre isso, né? Ele estava falando sobre fé, sobre bênçãos, sobre elogios, né? Tão bom a gente receber um elogio, tão bom a gente elogiar alguém, não é mesmo? A gente sente bem, nossa alma fica leve, né? A gente fica feliz, né? E Deus quer ver a gente feliz. Ele fica feliz, você entende? Mas ele fala também sobre o Diótrefes. Ele diz, Diótrefes, né? Ele diz que era um homem ambicioso, que esse homem era um homem ambicioso, que não visava aos interesses da obra de Deus, né? Mas os próprios prazeres. Apesar de fazer parte da igreja, e ao que tudo indica, ocupa até uma posição de liderança. Não respeitava a autoridade do apóstolo João. Ele não respeitava, veja bem. A afirmação que Diótrefes procurava ter o primado significa que ele gostava de ter preeminência, isto é, ele cobiçava alta posição para ser o primeiro em todos, em todos os servos, para ser o primeiro entre todos os servos. Seu espírito arrogante o reduziu à história da igreja, ele atribuiu apenas essa menção desonrosa, a fim de revelar a sua má conduta e o seu péssimo caráter. Então, meus irmãos, aqui ele está mostrando como é bom a gente ser pessoas boas, elogiar o próximo, ficar feliz com o crescimento de outra pessoa. E ele mostra também aqui como uma pessoa que é uma pessoa de má de coração, aonde que ela chega, né? Então, esse Diótrefes, era uma pessoa que estava ali na igreja, mas é uma pessoa que não tinha um caráter de Deus, você entende? Então, foi falado sobre todos que são testemunhos, né? Foi falado, aqui diz que todos são testemunhos. Ele fala assim, Demétrio era um homem fiel e a sua conduta provava isso. Ele conservou sua boa consciência diante de Deus e dos homens, por isso alcançou um bom testemunho. Todos aqueles que têm uma boa conduta diante de Deus, alcança um bom testemunho. Tem um bom testemunho para dar, você entende? Então, ele fala também que as Escrituras trazem nomes de pessoas que, por causa da sua fé, foram aprovados pelo Altíssimo, mas também registram os nomes daqueles que foram reprovados da sua maldade. Constatamos com isso que o Senhor jamais fica indiferente às atitudes humanas. Por isso está escrito, porque os que me honram, pelos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Meu Deus. Então preste atenção, Deus, ele não tem prazer em ver um justo humilhado. Ele não tem prazer nisso, seja por qual motivo for, seja pela condição financeira, seja por um desvaneio de família, seja por causa de pessoas, né, que gostam de falar mal do outro, seja por causa de doenças na família ou não, que te impede de gozar uma vida, que impede a pessoa de ter uma vida boa. Então Deus não quer ver, Ele não tem prazer em pessoas que são humilhadas, né? Muitas das vezes tem pessoas que vê a outra crescendo, mas é incapaz de dar um elogio. Então vamos elogiar alguém com seu carinho, com seu amor, né? Falando de verdade, sobre a verdade sobre aquela pessoa. Poxa, fulano era assim, tal,
desse jeito. Olha como a pessoa está, que coisa maravilhosa, né? Como a pessoa cresceu, como a pessoa desenvolveu. Olha o comportamento dela, veja como é que ela está, olha a diferença que está fazendo Deus na vida dela. Olha o que Deus está fazendo por essa pessoa. Meu Pai, eu creio e eu fico alegre quando o irmão está crescendo. Não é bom isso? Você poder elogiar alguém? É maravilhoso você elogiar alguém. Quando nós recebemos um elogio de alguém, nossa alma fica leve. E aquele que elogia também sente prazer, fica feliz. E assim é Deus. Deus, Ele quer que nós honremos a Ele para que nós sejamos honrados. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Mas quando Ele é desprezado, Ele nos despreza. Então honre a Deus em primeiro lugar, né? E não esqueça sempre de dar um elogio a alguém, de elogiar o que é bom, né? Elogie sempre o que é bom. O que é digno de elogio, você deve dar o seu elogio, tá certo? Faça isso. O que é digno de elogio merece receber um elogio. Faça isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja uma pessoa boa, verdadeira. Quem faz o bem, toda pessoa que faz o bem é uma pessoa de Deus. Toda pessoa que faz o bem, toda pessoa que elogia é vista como uma pessoa de Deus. Agora, aquele que faz o mal não é visto como uma pessoa de Deus, não é mesmo? Então, que a paz seja contigo, que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, estar desenvolvendo cada vez mais o meu intelecto, que o Senhor possa me abençoar todos aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra e que cada vez mais nós possamos crescer, desenvolver na palavra do Senhor e possamos ser pessoas capazes de elogiar o próximo, aquele que realmente é merecedor de um elogio. Que a graça do Senhor Jesus esteja na vida de vocês e que a paz reine nos lares de vocês. Que nós possamos viver em verdade. Que sejamos todos cooperadores da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos agradeço, Senhor. Amém. Então é isso, gente. Está aqui a minha palavra, que eu deixo para vocês com muito carinho. Espero que você guarde aí no seu coração as coisas boas e entenda que sem Deus, sem fé, nós não conseguimos alcançar elogio algum, né? Precisamos buscar crescimento em Deus para que a gente venha desenvolver e ter um elogio não só de uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, mas também principalmente daquele que está lá no céu, né? Do líder sobre todas as coisas. Ele é o nosso Pai Supremo, Deus capaz de nos fazer tudo aquilo que precisamos. O prazer, Deus tem prazer naquele que honra Ele. Aquele que o despreza, Deus não tem prazer. Então, fique atento nisso, tá certo? Fique atento nisso para que Deus possa te abençoar cada vez mais. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.